Prontinho, gravando. Pode começar. Novas novidades. Conforme vínhamos a sério tocar, e já a bem uma légua do paredão se estava, quando apareceu o Trigoso. Esse retornava de traquejar as beiras da Banda do Sul e estivesse jejuno virgem de toda a nossa ciência derradeira. Do Hermógenes nem nada sabia, pois justo, mas queria por forçar relatar. Disse coisas sem proveito. Disse, carecia de impor no meu espírito o rebuliço, de esfriar em mim o sangue nas veias. No Sás, uma veredinha 3 léguas abaixo, chefe, vaqueiro que achei, que me disse, remendando mensagem, que é um homem chamado Abraão, com uma moça bem arrumada, que vem vindo beiradeando o rio, e a tralha deles trazem em 2 burros cargueiros e condução de 2 camaradas. Ele falou, e foi a coisa mais de repente na minha vida. Otacília, como tudo neste mundo podia ser e como a minha mente tinha logo puxado de arranco das palavras do Trigoso todo o verdadeiro significado. Inteirei comigo. Seu Abão, vigia se ele não traz consigo uma donzela formosíssima ou se trazem apenas desilusão. E o Trigoso disse, estava dizendo completo. Ela era Otacília, Otacília. Eu tinha de escutar outra vez o Trigoso da verdade das coisas menos sabia. Imaginar eu imaginava. Otacília, a vinda dela ser tão adentro, por me encontrar e me rever por minha causa. Mas achava a guerraria de todos os jagunços deste mundo, raivando nos campos gerais. Terríveis desordens em volta dela, longe saída de casa de seu pai, sem garantias nenhumas. Que proteção ia poder dar a ela esse seu Abão, com 2 pobres camaradas perrengues, tudo tão mal aventurado como se estavam? Engoli amargos. Me rodeavam meus homens, o silêncio deles me entendia como bem cientes. Reperguntei, quem sabe se assim paravam na beira do rio, se então não deviam de ter retrocedido o caminho, se encaminhando também para o paredão? Ah, que não, chefe. Vaqueiro me disse, de lá para lá iam indo, fugindo do perigo para o perigoso. E no paredão, mesmo dito, já não tem mais pessoas de sede. As famílias todas e os moradores camparam no pé, desgarrados, assim que o medo chegou lá. O medo é demais de grande. Estremeci, mor. Eram as horas. Só de ouvirem falar no vago do paredão, meu povo afastava os cavalos, já querendo regalopar. Entendi, mas entendi. Rodei mão na cara. Incerteza de chefe. Não tem poder de ser. Eu soubesse bem. Mas era eu ali, em sobre-governo, meus homens me esperando e lá Otacília carecendo do meu amparo. E a guerra que podia dar de recomeçar na boca de um momento ou antes. Que de mim? Que diversas honras diferentes homem tem, umas às outras contrárias. Na estreitura sem tempo meu, eu podia desdeixar meus homens? E tinha de ir, não por bons e belos, mas minha Otacília vinha em hora tal despertencida de todas a vez pior. Eu podia requerer amor, me dê primavera? Vi tudo indeciso de mim, estarrecido, as pedras pretas no meio do capim, o campo esticado. Só fiz que no forte do sentir eu pudesse era este ameaço de resta. Me dê um meu só, e que é o que quero e quero. Ao demo ou a Deus. Alá eu ia. Otacília não era minha noiva, que eu tinha de prestar como vinda minha mulher, meio do mundo. Vai, e eu disse. Lá ia, no voo e volto, e já mesmo. Se diz, era um pulo. Para revir e dar guerra, tempo havia de ter. Os outros fossem para o paredão, tocassem. Já estava escurecendo. Só mais que, nesse propósito, muitos acharam de me acompanhar.
alegando que ia tal coisa, como chefe, eu carecia de não querer ir sozinho. Abanei a cabeça, e assim aceitei dois, a Laripe e o Quipes, companhia que me bastava. Eu não ia desarrumar negócio, afracar o forte de minha gente, com mais homens arrecadados, e sendo o dizer, arremessei ordens, joguei meu cavalo. Passo. Porém, esbarrei em saída, esbarrei para repontar de Adorim que vinha vindo. Ah lá, que é? Eu disse, áspero. De Adorim quisesse me acompanhar, eu duvidava de que motivos. Não me respondeu. Li nele a forma de uma ira, como apertou os olhos em direitura do campo. Tu não vai para o paredão? Tu teme? Eu ainda bulia. De Adorim me empalhava, a certas. O ódio luzente nele era por conta de Otacília. Ele me ouviu e não disse, ladeando o cavalo. Mirou meio o chão, vergonha que envermelhou. Agora ele me servia dádiva, da amizade, e eu repelia. Mas, fora de minha razão, eu precisei com urgência de ser ruim, mais duro ainda, ingrato de dureza. Invocava minha teima, a balda de Adorim ser assim. Tu volta, mano, eu sou o chefe, pronunciei. E ele, falando de um bem-querer que tinha inocência enorme, respondeu assaz. Riobaldo, você sempre foi o meu chefe, sempre. Ainda vi como ele, com a mão, que era tão suave em paz e tão firme em guerra, animava o arção do selim. Repostei um fecho xingo, bramei isso, porque o aso de Adorim me transformava. Dei de rédea, com um raspo de galope, peguei junto com a Laripe e o Quipes, que mais adiantados me aguardavam. Nem espiei para trás. Não vê que de Adorim obedecia, mas como devia de parar estacado lá, até que o meu vulto desaparecesse. De justiça. Mas como obrigação do dia me arrolava, e em tudo não pensei, tocando para ir fazer e acontecer, aos baques do coração. O senhor dirá, como naquela hora de Adorim e eu despertávamos um para um do outro, feito numa água só, um torrãozinho de sal e um torrãozinho de açúcar, fui com desejos repartidos. Tropear cavalgada, nós três, o Quipes, a Laripe e eu. Meio a esmo, isso é que se tinha. E fiz o frio da ideia, mas nos primeiros ares nem consegui. Eu despropositava. De Adorim é doido, eu disse. Todo me surrupiei, instanteante. Tanto porque de Adorim era nome só de segredo nosso, que nunca nenhum outro tinha ouvido. A Laripe só fez que susteve cara de não entender e disse somente, hein? Mas aí eu desmanchei o encoberto, dando o do passado, me desimportava. Consoante expliquei, de Adorim é o Reinaldo. A Laripe ficou em silêncio para melhor me entender. Mas o Kipe se riu. Dindurim, boa apelidação. Falava feito fosse o nome de um pássaro, me franzi. O Reinaldo é valente como o mais valente. Sertanejo suplo. E danado jagunço. Falei mais alto. Danado, repeti. A Laripe, por respeito, confirmou. Ah, danado é, porque era que não dava outro jeito. Dele comigo conversar, que não fosse com essas reverências. E a noite já tinha completado o escuro, sem lua ainda aparecida. Eu não podia avistar a cara dele como formava opinião. As palavras que eu falei ficaram sendo sem dono. Otacília é minha noiva, a Laripe. Se a lembra dela? Antes de outros silêncios, ele me respondeu. Ah, lembro. Lá é um fazendão bom. Até me desgostava o modo zeloso do Alaripe sempre guiar o caminho, cuidados com que se separava, com que separava os galhos e ramagem de árvore, para o meu cômodo de seguir. E a gente estava quase a passo em passo, donde de conversar desisti muito, aqui a qual a escuridão tapava toda a boca. Aonde para que eu ia?
e carecia de ir conforme meu dever, mas minha Otacília não devia de ter escolhido justo essa ocasião, tão destacada de propósitos, para vir aventurar entre homens de morte essa delicadeza, sem proteção nenhuma, filha de família. A Laripe e o Quipes não descuidavam de tomar tendo em tudo. Nos lados, no arredor, figurável que era tempo de guerra, embrenhas de noite, e algum inimigo, menos se espera, podia surgir para o mal. Aonde se ia, rumo dado reto em cima da vereda do Sais, ou seguir seguido, rio para Catuariba, tudo como que tudo se me dava a raiva, tanto por causa desse vaqueiro trazedor de relatos. Nem eu soubesse certo se era o senhor Abão, se era Otacília. A quase metade do céu tinha suas estrelas, descobertas entre os enuviados para a chuva. O setestrelo, no poente, a uma braça, devia de regular umas 9 horas. Nesse ponto, deu de se ouvir um rumor grande para dentro do cerrado, removendo nas galharias. Só fizemos que esbarramos, rifles em mãos. É anta, o Quipes disse, conhecedor alertamente. Alguma onça à espera de lua. Otacília a tudo estava exposta, por culpa de maus conselhos. O seu Abão entregou a ela a pedra de ametista, eu falei. Alto falei, e não queria que o Laripe ressoasse. Entregou a ela a pedra, isto é, a pedra era de topázio. Só no bocal da ideia de contar é que erro e troco, o confuso assim. Diadorim sofria mais de tudo, quem sabe, por conta da dádiva daquela pedra. Otacília não devia de ter vindo. Eu, essas andanças. Agora, aonde era que se ia encontrar viajou, ou aquele ber da mãe de vaqueiro para obrigar a definir notícia? Mas o vaqueiro, aquele que não teria o certo pouso. Só atrás de seu gado urucuiano. Todo mundo se fugia, do paredão e de toda parte, suas trouxas nas costas. A quando se divisou um foguinho adiante no campo, seja que pensei, gente arranchada no ar, em caminho para lugar nenhum. Não era. Somente foguinhozinho, avoável assim, azulmente, que em leve vento se espalhava. Fogo fá, jandla foz. O que não se achava, o que eu pensava. Eu era diferente de todos? Era. Susto disso. Como me divulguei. A Laripe, o Quipes, mesmo calado deles, sem viagens, devia de ser diverso do meu, com menos pensamentos. Era? Sei que eles deviam de sentir, por outra forma, o aperto dos cheiros do cerradão, ouvir desparelhos comigo o comprido ir de tantos mil grilos campais. Isso me dava ojeriza, mas também com certo consolo misturado. Como quando viajando assim, no escuro da noite, a ideia da gente cheia de atormentamentos, e, de repente, o cavalo bufa, batendo o vulto da cabeça branquenta e chamando a atenção para o cheiro do suor dele, que vale por uma persistência com paciência de responsabilidade. Aquela noite estava podendo mais do que a minha decisão? Soubesse, não sei. Noite lembrada em mim de sereno a orvalho. Passo. Revi madrugar quando esbarramos na beira de uma vereda pagã por repouso. Aurora, é o sol assurgente e os passarinhos arrozeiros. Cá o céu tomou as tintas. Aí retoquei muitas lembranças, madraça como se estivesse no antigamente. Fez falta foi um café, mas comemos farofa, bebemos gole d'água. O Quipes apanhou araticum maduro. Ele vivia cuidando de achar as frutas em árvores e moitas. E a Laripe ajuntou gravetos e acendeu um fogo. Só por calor e costume, só que não se tinha o que quentar nem assar. Medito como aos poucos de poucos um passarinho maior ia cantando esperto e chamando outros e outros para a lida deles, que se semelha trabalho.
me passavam inveja de como devia de ser o ninho que fizessem. Tão reduzido em artinha, mas modo mandado, cabido como aos fins e fatos. E o que pensei? Que aquela água de vereda sempre tinha permanecido ali, permeio as touças de sassafrás, os buritis dos ventos. E eu, em esse dia, só esse dia justo, tinha carecido de vir lá, para avistar com eles, porque era. Bobeia, eu estava cansado com uma dor na ilharga. Por desenfastiar, conversei. Veja, Laripe, que nome será que esta vereda havia de ter? O que merecesse denominado? Laripe, agachado ali mesmo, se virou para mim, esbarrando de assoprar o fogo. Figuro que ela algum nome já tem, só que não se saiba. A modo que, pegando algum morador de por perto, se indaga. Ele melhor me respondeu. Mas eu contradisse que não se precisava. Forrei chão para um cochilo. De qualquer jeito, a paragem ali tinha de ter demora. Carecia de se dar um lombo aos cavalos. Para o que o dia ia ser, eles requeriam um descanso e pastar. Cavalos são desdenha de dormir, o senhor sabe. Bicho que só come. O sono me conseguiu. Ferrei em mais de umas 2 horas. Porque tudo refiro ao Senhor, de tantas paisagens. Pelo que quanto acordei, retenho o seguinte. Acordei sentindo e mal à parte. Amargava. Devia de ir ter cólicas. As ânsias essas, mesmo com outro cansaço. Feito sem repouso nenhum daquelas horas. Assim, eu sem segurança nenhuma, só as dúvidas e nem soubesse o que tinha de fazer. Acordei, foi com o vozeio do Araripe e o Quibes, que já esperavam por mim e estavam naquela pauteação trivial deles, coisa sem nenhum fundamento. Depois, Araripe tirou da capanga um vidro que tinha cachaça dentro. Me ofereceu o primeiro gole. Era um vidro meião, claro, feito remédio de frasco. Com alívio tomei. Mas era um alívio mesmo assim triste. Eu descri. Eu quis discorrer qualquer noção. O que é que tu acha do que acha, Laripe? Ele não me conheceu. Ele não me conheceu. Principiou a definir do paredão, do sererê velho, do Hermógenes. Atalhei. Que não isso, que da vida vagada ensino resumo? Pois isto, homem, sei, como que já vivi tanto grossamente que desgastei a capacidade de querer me entender em coisa nenhuma. Ele disse bem, mas eu entiquei. Não podendo entender a razão da vida, é só assim que se pode se ver o bom jagunço. Laripe esbarrou como ia quebrar em 2 uma palma seca de buritirana. Me olhou, me falou. Se só de entender cá comigo, eu entendo. Entendo as coisas e as pessoas. Respondeu, disse bem. De mim, então, entendia? De juízo que me veio. Eu ia formar em roda ali mesmo com a Laripe e o Quipes, relatar a ele todo o tintim de minha vida, cada desarte de pensamento e sentimento meu, cada caso mais ignorável, ventos e tardes. Eu narrava tudo. Eles tinham de prestar atenção em me ouvir. Daí, de rifle na mão, eu mandava, eu impunha. Eles tinham de baixar meu julgamento. Fosse bom, fosse ruim. Meu julgamento era assim. Desde depois eu rogava para a minha vida um remi de outra banda, de outro sossego. Pensei, quase disse, aquilo durou o de um pingo no ar.
eu havia de? Ah, não, meu senhor. Deu um momento, me tirou disso, e tanto bastou. Doidice, tontura de espírito. Eu repensei, reposto em pé, show. Opsilone de um jegue eu era, zote do que me renego. Cabeça, orelhamente, ali eu era o chefe, estava para reger e sentenciar. Eu era quem passava julgamento. Então falei: vão sozinhos, vocês dois, beira-rio, procurando. Eu não posso ir, mas por meu dever. Retorno já para o paredão. A Laripe ainda cruzou. A gente pode ser que lá a gente faz falta. Mas eu fechei, sendo que eu mesmo não podia, ao menos esse eu mandava. Fossem, já fossem. Eles tinham de encontrar a minha Otacília, a ela render boa proteção. Amontoamos os três, ainda esperei a saída deles. Passo. Até me lembro de que, escabriado, na hora de saudar e tocar, Alaripe ainda apontou para a linha de mato, vereda acima, achando, como que avisto por detrás das árvores, passar a marcha de um cavaleiro. Não era porque o Kips não viu, conforme confirmou que não viu. E o Kips tinha olho de gavião grande. Aí pensei, será o Alaripe estava sendo um homem se envelhecendo? Amigo meu e meu estranho. Até me lembro, pensei assim. Retornei enquanto eles dois iam para outra banda. Agora eu mudava para motivos. Chega, estremeci de influência, aos ares de guerra. Deixei de parte a cisma, do mesmo jeito com que ainda fazia pouquinho. Eu tinha afrouxado ânimo. Ah, a gente larga urgente o real desses estados. Agora minha alegria era mais minha, por outro destino. Otacília ia ter boa guarda. E então, por uma vez, eu peguei o pensamento em Diadorim, com certo susto, na liberdade. Constante o que relembrei. Diadorim, no sererê velho, no meio da chuva, ele igual como sempre, como antes, no seco do inverno de frio. A chuva-água se lambia a brilhos, tão tanto riachos abaixo, escorrendo no gibão de couro. Só esses pressentimentos, sozinho eu senti. O sertão se abalava? Desfechei. Naquela corrida, meu cavalo teve as 10 pernas. E cheguei no paredão, na derradeira boa luz da tarde. Diadorim me esperava, demais. Ainda havia alegria no rosto dele. O paredão. O senhor ponha. Como esvoaça a mosca gorda, de donde se matou o boi. Tudo estava perfeito, tranquilo. Diadorim, com o chapéu chíspeto, alteado. Nele, o nenhum negar. No firme do nuto, nas curvas da boca, em o rir dos olhos, na fina cintura e em peito a torta cruz das cartucheiras. Os mais, zelando nas armas, corriam os dedos, apalpavam por afago. Conversei com todos. Aqui a guerra. Que queriam guerra. Assim, os meus catrumanos. Quais as caras deles iam ficando de demônios. Mas feio no demônio é o nariz e os beiços. Conferi as sentinelas. Fui ver onde tinham botado a mulher. Ela fechada num quarto, no sobrado. Ficasse remetida lá sob pé de guarda. O sobrado marcava o meio quase da rua. Mas para a gente em armas, de que é que valia aquele arraial inteiro tão vazio? Determinei deixar lá mesmo só uns poucos como vigias. Tanto o resto todo para um ponto viemos, circunstância de umas 200 braças, aonde um lugar mais alto desenhado que seria para a porta dos caminhos e apropriado para ali se resistir.
formamos bons preparos. Minha mãe vivesse e viesse. Ela mesma, por nenhum descuido mero, não havia de poder me reprovar. Assim apreciei a gente, as mansas e as bravas, a minha jagunçada. Agora eles estavam arrumando o mundo de outra maneira. Tudo se media munição, e era fuzil e rifle se experimentando. A guerra era de todos. A juízo, eu não devia de mestrear demais, tudo prescrevendo, porque eles também tinham melindre para se desgostar ou ofender, como jagunço sabe honra de profissão. Dos modos deles próprios, era que eu podia me saber, certificado, ver a preço se eu estava para ser e sendo exato chefe. Com modos, eu falasse, olhe, vigia fulano, aí está bom, mas lá colar não é melhor? E receava que ele respondesse me explicando por que não era não. Eu questionava comigo que eles deviam de lavourar maior raiva. Raiva tampa o espaço do medo. Assim como do medo, a raiva vem. Reparei isto, como nenhum cão citava o nome do Hermógenes. Aí estava direito, que no inimigo, em véspera, não se proseia. Mal que um disse, ele não é laço, é argola. O outro que, ele é doida. Mas os mais não glosavam, com o que prazer. Gastura que eu tinha era só de que a ventos vai, um fosse acrescentar. Ele é pactário. Ah, e que fosse. Minha menção não era de se afirmar regalia nenhuma, pois o demo não é de todos? Ao Tarte abri o meu maior sentir, que eu havia de ter a vitória. Dali o Hermógenes não saiu com vida, maneira nenhuma, testamental. Tive ódio dele? Muitos ódios, só não sabia por quê. Acho que tiravam ódio por causa de outro cozidamente. Assim seguido de diante, para trás o revento todo. A modo que o resumo da minha vida, em desde menino, era para dar cabo definitivo do Hermógenes. Naquele dia, naquele lugar. Pelejei para recordar as feições dele, e o que figurei como visão foi a de um homem sem cara, preto possuindo a cara nenhuma, feito se eu mesmo antes tivesse esbagaçado aquele oco, a poder de balas. E tudo me deu um enjoo. Tinha medo não, tinha era cansaço de esperança. Também eu queria que tudo tivesse logo um razoável fim. Entanto, para eu então poder largar a jagunçagem. Minha Otacília, horas dessas, graças a Deus, havia de parar longe dali, resguardada, protegida. O tudo conseguisse fim. Eu batia para lá, topava com ela, conduzia. Aí desprezava o ofício de jagunço, impostura de chefe. Sei quem é chefe? Só o gatilho de arma de fogo e os ponteiros do relógio. Sensato, somente eu saísse do meio do sertão, ia morar residido em fazenda perto de cidade. O que eu pensei? Rio Urucuia é o meu rio, sempre querendo fugir às voltas do sertão, quando e quando, mas ele vira e recai claro no São Francisco. Agora, a Laripe e o Kips, regulando, deviam de já ter achado a minha Otacília. Demais, pelo Paracatu acima, tão longe, e até semelhasse invenção, isto que, na madrugada, eu mesmo também tinha estado em caminho de lá, em tão precipitados surtos. Artezinha, sei o grande sertão? Sertão. Quem sabe dele é o urubu, gavião, gaivota, esses pássaros. Eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas. Passo.
E se ninguém quiser continuar, eu continuo. Então, bora lá. Ô, França vai pegar, não? Eu posso repegar, mas Então repegue. vamos lá. Você ficou em misérias todas, né? Isso. Nessas e noutras muito extremadas coisas, eu tornava a pensar, o espírito em meia mão, por diante permeia os outros meus entretimentos de verdade. Agora tudo estava pronto, das obrigações, afora de esperar, que é a que resgata e se recoce. A noite foi se esquentando assaz. Ali também, por avisante, não se acendia a fogueira, mas o campo esparramava muito vagalume. Os homens, formando grupos, acocorados assim, eles conversavam. O quase que o legal, agora, era de se caçoarem um dos outros, desafiando quem fosse ser medroso ou duvidando na coragem. Razão disso meava uma confiança a mais, eu escutando satisfeito aquelas bobices com que eles porfiavam. Caranguejinhos em cachaça tu vai? Não, tu vai saudar o gado. Pelos risos e debiques que divertissem, de todos eu percebia a forte certeza. Cada um dali a pouco ia ser perigoso, de nele se encostar, feito um sapo que espirra. Que te falo, amarra o burro, que a carga é sua. Minha, a carga está salva. Mal a bem, oxente, quero é ver o que vou ver. Assim se zombavam aos ditos ditados, feito estivessem jogando um truque sem baralhos nenhum. Por que é que aquilo me comprazia? Nidiadorim parava calado, próximo de mim, e eu concebia o verter da presença dele quando os nossos dois pensamentos se encontravam. Que nenhum amor nu ao escuro, um carinho que se ameaçava. Tiroteio fervo, se será. Aí é que vou ver um mais menino que o Gibibe. Se tu não sabe, você vai saber, que eu já fiz minha fama. Giribibe? Pois ele pede esmola ao rei. E reproduziam muitas essas gaitagens. Agora estavam acostumados com a hora do lugar e para qualquer repente refrescados, igual a um gado que vem num pasto novo e anda e fareja, reconhecendo tudo, mas depois tudo aceita e então começa a resfeição. Agora sim meus homens estavam em ponto de fogo. Melhor mesmo não irem dormir antes de forte sono, por se evitar espertina de criatura sozinha em espera de possível má morte. Tive pena deles. Dizer isto, o Senhor podia se rir de mim, declarável. Ninguém nunca foi jagunço obrigado. Sertanejos, mire e veja, o sertão é uma espera enorme. Vai, uma hora eu perguntei a Diadorim. A mulher disse-se alguma coisa? Isto eu não sabia porque era que estava indagando. Aí eu não queria ciência de se a mulher tivesse falado alguma coisa trivial. Eu quisesse achar de saber. Era se ela alguma doidice de profecias havia de ter pronunciado? Diadorim disse, não, mas ele devia de estar curtindo outro instar de outro assunto. Sustido eu sabia. O que era dele sempre pensar, o imaginável de Otacília. Depois de remedir o tamanho de um silêncio, ele mesmo veio. E o alaripe mais suquipes, aonde foi que ficaram? Esse ciúme de Diadorim, não sei por que daquela vez não me deu prazer de vantagem. E eu desenhei na meia resposta. Por aí, que eu disse. Aí era o cão da noite, que meu beiço indicava. Vagalumes, mais de milhar. Mas o céu estava encoberto, ensombrado. Sofismei. Meio arrependido do dito, puxei outra conversa com Diadorim. E ele me contrariou com de resposta com o pique de muita solércia. Me lembro de tudo, o que me deu raiva. Mas aos poucos essa raiva minou num gosto concedido. Deixei em mim, digo ao Senhor, se deixei sem pejo nenhum, era por causa da hora. A menos sobra de tempo, sem possibilidades, à espera de guerra.
ao que alforriado me achei. Deixei meu corpo querer de Adorim. Minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro, assim, eu tinha aquele fino das feições que eu não podia divulgar, mas lembrava referido na fantasia da ideia. De Adorim, mesmo o bravo guerreiro, ele era para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, alá aonde se acabava e remansava a dureza do queixo, do rosto. Beleza, o que é? E o Senhor me jure, beleza, o formato do rosto de um, e que para outro pode ser decreto, para destino destinar. E eu tinha de gostar tramadamente assim de Adorim e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher, e a alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava no dizer paixão e no fazer. Pegava, diminuía, ela no meio dos meus braços. Mas dois guerreiros como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação, por detrás de tantos brios e armas? Mas em antes se matar, em luta, um ou outro, e tudo impossível. Três tantos impossível que eu descuidei e falei. Meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor de seus olhos, o disse, vagável num esquecimento, assim como estivesse pensando somente, modo se diz um verso. De Adorim se pôs para trás, só assustado. O senhor não fala sério. Ele rompeu e disse, se desprazendo. O senhor, que ele disse, riu umamente. Arrepio como recaí em mim, furioso com meu patetear. Não te ofendo, mano. Sei que tu é corajoso. Eu disfarcei, afetando que tinha sido brinca de zombarias, recompondo o significado. Aí, e levantei, convidei para se andar. Eu queria airar um tanto. Deadorim me acompanhou. Era uma noite de toda fundura. Estava dando um vento esquisito para aquele tempo, por ser um vento em hora do lado suão, em hora do norte, conforme se riscando um fósforo ou jogando punhado de areia fina clara para cima, se conhecia. Andamos, mas agora eu já tinha demudado o meu sentir, que era por Deadorim uma amizade somente, rei real, exata de forte, mesmo mais do que amizade. Essa simpatia que em mim me aumentava, de tanto que eu podia honestamente dizer a ele o meu bem-querer, constância da minha estimação. Não disse. Por que não disse? Foi porque o perigo da ocasião me invocou. Achei que podia ser agouro em véspera de guerra, a conversa afeiçoada assim. De Adorim, em que era que ele devia de estar pensando? Eu que eu não soube, não sei, a minha morte esta pergunta faço. Como certo é que só dos demais de coisas falamos, sem nenhuma expedição, até que o vento revirou, mudando inteiro, que vinha era só do norte, conforme neste lado da minha cara ele só se fez quente e refrescando. O sertão ventou rouco, com formas que logo se ajuizou de poder supravir chuva forte, e carecido foi que determinamos de retornar com tudo, para se ir dormir mesmo nas casas do arraial. Só uns poucos homens de vigia, se deixando naquele alto a padrasto. E isso era o exato, mas me aborreceu demais e me cansou, mais do que as outras peripécias, consabido que na noite antes eu tinha viajado em todo o regime das estrelas, e mais ainda no dia, afora as 2 ou 3 horinhas de sono de madrugada. Foi eu ver um catre e me trespassei. Ainda disse uma recomendação, que, tirante caso resoluto, em hora qualquer não me chamassem. Dormi mortalmente. Essa foi noite que eu dormi, sendo o chefe Urutu Branco, mesmo dizer, o jagunço Riobaldo. Passo. Acordei último. Alteado se podia nadar no sol. Aí, quase que não se passavam mais os bandos de pássaros, mesmo perfis, que o dia ia dever ser bonito,
firme. O calor fortalecia e logo ia se secando o chão, umas poças de lama e as árvores com gotejos, porque de noite tinha caído uma bruega. Bebi café, comi um naco de carne gorda, repassada na farinha, mastiguei um taco de rapadura. Enquanto vi, meu pessoal discorria na mesma disposição, influentes como antes. Tornamos para o ponto demonstrado de espera, cada um caçando o seu atrincheirado. Chegou o cavalcante, vindo do Sererê Velho, com recado, nenhumas novidades. Para o Sererê Velho, recambiei aviso, nenhumas novidades, minhas também. O que positivo era, e do que os meus vigiadores do rededor davam confirmação. Antes mesmo, por mais que eu quisesse ficar prevenido, o dia era de paz. Todos percebessem. Era uma paz gritável. Será que não vão vir? Algum maldisse no rifle se escorando. Vês vendo, duvidei. Chegou a me dar desânimo, fato que não viesse, e a gente ter de adiar fim, recomeço, rodando por esse mundo afora em vã caçada. Ah, não, retemperei. Homem nenhum podia deixar a mulher sojugada presa em mão de outros e demorar desistido de ataque. Vinha que vinha, mais hora menos hora. Todos esperassem, e eu mesmo de todas minhas armas não larguei, quando desci para o momento de lavar o corpo no rio, que tão perto era, e de lá todo o movimento dos meus eu avistava. Duvido? Desavistei foi na mente, que não foi dos olhos. Como que o havio de descangar as armas de sobre mim e as cartucheiras, e o vagar de tirar a roupa e remolhar os pulsos, e fazer menção para entrar na água com conforto. Essas ações tiravam conta do meu estar, como um alívio de sossego. Eu tinha certeza de paz, por horas. E o demo me disse? Disse, mas foi assim, tiros. Choque que levei, foi feito um trovão, começou a se bradar. Os gritos, tiros, que foi mesmo que eu primeiro ouvi? Primeiro, de um pulo bruto, eu já estava lá, pegando minhas roupas, armado prestes, e vi um mundo fantasma. A minha gente bramando e avisando e descarregando, e também se desabalando de lá. Chame de abelhas bravas. Mas por quê? Eu desentendi e tornei a entender, depressa demais, que o inimigo dera de se estourar, todo de repentemente, da banda a outra, lugar de onde não devia de vir, nem ali possível de ser esperado. Eles eram quantidade, cru e cru que avançavam, avançando, como que já iam tomar o paredão, as casas na ponta do arraial. Estarreci, que na prema da minha ausência, o muito mundo se acabava, tudo diferente da cartada. E eu sei o que é estupor, que eu tinha pegado calça e camisa em mão e esbarrei num demorado sem termo, no meio de me revestir. E eu num latejo frouxo pensando, não chego em tempo, não adianta, não chego em tempo nenhum. Sei lá o tanto que isso durou, e eu via o meu pessoal avançar também, com bravura e diligência. Na outra ponta, a modo de impedir que o arraial fosse tomado, porque o paredão era uma rua só, e aquilo ficou de enfiada, um cano de balas. Mas no mesmo ar de ar em que eu vi aquilo, lavorei pensando que eu era tonto e burro e idiotas 1000 vezes, porque agora estava perdida irremediavelmente minha ocasião e a guerra descambava fora do meu poder. E eu acabei de me enroupar, mal, e escutava essas vozes. Tu não vai lá? Tu é doido? Não adianta, não vai, e deixa que eles mesmos, uns e outros, resolvam, porque agora
Eles começaram tudo errado e diferente, sem perfeição nenhuma, e tu não tem mais nada com isso, por causa que eles estragaram a guerra. Assim ouvi, sussurro muito suave, vozinha mentindo de muito amiga minha. O meu medo? Não. Ah, não. Mas meus pelos crescendo em todo o corpo, mas essa horrorizância daquela doçura nojenta de voz, e senti meu corpo muito grande. Me xinguei. Um sujeito vinha correndo. Nele eu quase atirei. Desertor? Ah, não, esse o Sidurino era, correndo por um cavalo. Ah, e bem fosse, ia voltear para o Sererê velho, chamar, trazer reforço, para dar em retaguarda. E eu casei com meu rifle. Vim, vim, vim. Desconheci temor nenhum. Viva em vida. Me ajuntei com os companheiros, meus homens, dei ordens. As balas estralejavam. E já são 19h56. Jesus, isso é hora de parar? Meu Deus! Ai, ai, ai. Não é possível! Não, agora eu acho que vai ser todo encontro assim, né? Porque é aquela coisa, fim de novela, fim de livro, fim de filme. Jesus amado. Ai, ai. Sério, nossa, hoje foi difícil parar aqui. Mas e aí, É uma horrorizância. Essa palavra é boa. Horrorizância, Jesus. Ai, ai. Mas e aí, o que ficou de hoje, gente? Nossa, amor e guerra, né? A guerra. Mas eu fui aqui no lado filosófico do, do que acha Alaripe. Aí ele vai. Não isso, que da vida vagada em si, no resumo, como já vivi tanto grossamente, que desgastei a capacidade de querer me entender em coisa nenhuma. Não podendo entender a razão da vida, é só assim que se pode se ver o bom jagunço. Eu achei muito legal. Sim. Uma questão para pensar, né? É. Pois é. Que mais? Que mais? Nada, não? Eu vou ficar com assim, tem muita coisa, mas tem uma frase que eu achei muito curiosa, que ele diz que tudo lhe deu enjoo, e aí ele diz, tinha medo não, tinha era cansaço de esperança. É curioso, né? É. Não sei, eu acho que Guimarães Rosa tem um talento especial para descrever as nuances das coisas que se sentem, né? Do mundo Sim. sensível. É incrível. É mesmo. Nossa, é impressionante. Pois é, do lado filosófico, eu vou para o lado poético. Meu bem, estivesse dia claro, eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. Esse de Adorim é mole não, rapaz. Muito legal essa frase. Sim. Hoje me chamou a atenção, né, os delírios. A palavra é delírio. Então, os delírios de Riobaldo em relação a Diadorim, onde entra os olhos, Jorge, né? Então, aquele delírio romântico de Riobaldo foi assim, bem interessante, né? Me chamou bastante atenção. E outra coisa que me chamou a atenção também foi duas palavras que ele falou: paz gritável, né?
Então, aquilo que ele estava vivendo ali, aquele momento que ele delirou, que ele deu o cochilo, que etc. e tal, era uma paz, mas era uma paz gritável, né? Bem interessante. E isso combina muito com o que a Franci falou, né? Desse talento do Guimarães Rosa de... É isso, né? Não é paz, paz gritável, é um sentimento, né? Deixou de ser, né? É paz ou não é? É. Eu acho que ele escreveu esse livro e ele pegou assim um parafuso e uma chave de fenda e botou para arrochar o juízo da gente. Pois é. É complicado. Não, para mim ficou essa coisa dessa... Né, teve algumas frases, só que eu não conseguia anotar, estava lendo, né? Mas acabei esquecendo agora exatamente. Mas, assim, aquele momento ali, né? Que ele está né, nessa entrega, né? Para Diadorim, né? Foi uma coisa, assim, bem forte, né? Muito forte. Né? Muito forte. Foi um delírio mesmo. Exatamente. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço. É demais. Tipo, se fosse mulher, já tinha pegado, né? Falou alguma coisa assim, né? Eu até falo de pegar, alguma coisa. E o ciúme da Diadorim é muito engraçado. E o Riobaldo meio que deixa melhor eu não responder, né? Não vou botar lenha na fogueira. É verdade. Desde sempre, né, que aparece esse ciúme, né, do Diadorim, é sempre muito engraçado. Toda vez que Riobaldo está pensando em Otacília, aparece Diadorim. E aí, a mulher aquela? E o Riobaldo, coitado do Riobaldo, não é nada. Bom, e até agora a gente não sabe se é a Otacília que estava lá, né? Que estava vindo. Verdade. Ficou essa dúvida, eu ainda estou doido para saber. Tem isso também. É verdade. Mas o que mais? Pode falar. Edgar, o livro você vai colocar, vai ser votado? Como é que é feito a escolha? Quando a gente começou, né? Começou com o quarto de despejo, e aí nessa mudança, foi mais ou menos como a gente fez aqui. A gente papeou, tal, né? Aí algumas pessoas falaram alguns livros, outros falaram outros. Aí tiveram 2 livros assim que despontaram nessas sugestões, né? Que foi Grande Sertão e Capitães de Areia. Aí a gente fez uma enquete no Instagram, né? Fez uma enquete no Instagram e tal. E aí, né, Grande Sertão foi bem assim, foi disparado, né? Não foi nenhuma coisa, né? Então foi assim, né? Então, provavelmente essa semana, né? Eu vou... É que é aquela coisa também, né? Que agora está chegando a hora derradeira, né? Você fica protelando, fala, não quero, mas tá chegando. Então, provavelmente, essa semana eu devo também parar e fazer uma listagem mesmo, tal. E aí a gente compartilha, né? No grupo, né? Eu acho que é sempre bom, antes de passar para o próximo, a gente papear no grupo que já está lendo, né? Aí depois a gente abre, né? Porque é isso, quando a gente traz um livro novo, a gente traz pessoas novas também, então tem, né? Enfim, mas vamos que vamos. Então, sugestões sempre bem-vindas. E é isso, gente. Então, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Semana que vem a gente volta do sertão. Boa noite. Tchau, bom fim de semana. Gente.